Nós da DMA estamos lançando o movimento Chega de Ligação Falsa. Milhões de brasileiros estão caindo em golpes telefônicos. Já caí no golpe telefônico. Por tentativas, eu já passei por várias. Então chega de ligação falsa, né? Salve, salve Brasil! Sejam todos bem-vindos! Está começando mais uma edição de O Quinto Set. A cada 15 dias, uma personalidade aqui para falar sobre carreira, sobre esporte, sobre tênis, nem sempre sobre tênis. A nossa convidada de hoje, ela é uma pioneiríssima, Fernando. Ela é a primeira a fazer muita coisa nessa vida. Ela é a primeira atleta brasileira e da América Latina a ganhar uma medalha olímpica numa modalidade que eu não vou falar agora, porque senão já revela a convidada. Ela é a primeira vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, e agora todo mundo já sabe quem é. Ela é a primeira mulher chefe de missão em PAN e em Jogos Olímpicos, o que acontecerá em Lima e em Los Angeles. Yane Marques, vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Bem-vinda, Yane. Estamos atrás de você desde que você assumiu esse cargo tão importante, tão simbólico. Agora deu certo, enfim. Seja muito bem-vinda ao Quinto Set. Obrigada, coisa boa que deu certo. Também morando em Recife, né? Tão longe. Mas esse é o primeiro de muitos encontros, com certeza. Agora eu vou ter que jogar uma partida de tênis pela primeira vez. Exato. Mais uma coisa primeira para eu fazer. O senhor vai bem, seu Fernando? Só vou te falar uma coisa. Se você começar a jogar, você já joga melhor que ele. Yane, é o tempo todo isso. A primeira pergunta que a gente faz aqui é: você tem alguma relação com tênis e qual é? Olha, quando eu treinava, né, no meu período de férias, eu sempre procurava me manter ativa. E algumas vezes eu tentei jogar tênis. Foi divertido, né? Juntava os amigos, ia fazer alguma coisa. E eu digo que eu chegava em todas as bolas. Algumas eu acertava, outras não. Desafio. É difícil. É difícil, é difícil. Só parece fácil. Você gostava Nem parece. de assistir tênis? Qual é a tua relação no sentido olhar tênis? O que você acha? E agora você está num cargo super importante que você também tem que olhar todos os esportes. Como que você vê o tênis? O que te chama a atenção no tênis? Isso que você falou é verdade. Eu tenho que me aproximar de todas as modalidades. Enquanto membro e presidente da comissão de atletas, eu já comecei um pouquinho esse contato com muitas modalidades, por conta das demandas dos atletas que vinham de tudo. Mas olhando o tênis, as experiências que eu tive de assistir competição, né? Primeiro que eu acho que eu fico pensando, meu Deus, esse atleta tem que ser muito bem condicionado. O jogo demora muito e ele tem que fazer tudo perfeito o tempo todo, né? Técnica, estratégia de prova, de jogo, de bola, os riscos que os atletas estão correndo cada hora que ele tenta uma jogada ali que a gente consegue perceber. Então, assim, eu fico olhando mais nessa ótica, sabe? Mas realmente não sou uma pessoa muito entendida do tênis, não. Sou curiosa. Yane, vamos falar um pouco agora da gestão, depois a gente vai para sua carreira. Bora. Vou trazer um contexto aqui para exemplificar. A gente teve uma tentativa recente na CBF do Ronaldo se candidatar a presidente da CBF. E assim, a mínima tentativa dele se candidatar a presidente da CBF gerou um reboliço enorme e uma blindagem em torno da cartolagem que habita o futebol brasileiro há muito tempo, e a gente sabe como é que é. Vocês, nessa gestão do COB, mudaram essa história. Porque, pela primeira vez, temos uma ex-atleta como vice-presidente, uma comissão de atletas que só é mais ouvida a cada ano que passa, tem mais força e mais influência a cada ano que passa. Você, olhando de fora ainda, ou na época de comissão de atletas, onde você esteve por muito tempo, você sentiu uma certa resistência da cartolagem em deixar que os atletas entrassem num cargo tão importante? Porque muito possivelmente esse é um caminho sem volta e a partir de agora talvez não seja imaginável uma chapa de candidatura sem um atleta junto? É um caminho sem volta, isso é fato consumado, né? O esporte no Brasil, ele vive, acho que vários momentos muito claros, né? Algumas leis moldando um pouco, essa última lei que agora impede que os presidentes sejam eleitos, reeleitos, reeleitos 10 vezes consecutivas, né? Agora são 2 mandatos e ponto final, né? Tem que dar uma pausa caso ele queira retornar. Isso é muito positivo. Mas a gente carrega um componente histórico, cultural, né? De permanências no poder, de desejos de permanências no poder. E que vem sendo desconstruído aos poucos. Eu tenho essa visão, sabe? Eu tenho... E é uma percepção até, acho que, feliz,
né, de essa inserção dos atletas, né, nesse meio, dos atletas também quererem se preparar para, né, terem condições de chegar ali e assumir um cargo com competência, com possibilidades de dar realmente uma contribuição, não trazendo apenas a história vivida em função do esporte como atleta, né. Isso é um pouquinho do que eu percebo, o que eu busco. Em relação a esse processo de amadurecimento da comissão de atletas que eu vivi dentro, né, porque eu fui comissão de atletas desde 2012 até 2024. Primeiro eu fui Ainda atleta, né? membro, ainda atleta. Ainda atleta. Eu fui membro, depois eu fui vice-presidente, depois presidente, e a gente foi ocupando alguns espaços, né, direito a voto, era um voto, passou para 2, passou para 12, agora são 19, daqui a pouco 20, 1/3 dos votos nas assembleias. Isso tem muito peso, e esse peso traz responsabilidade. E essa responsabilidade precisa ser assumida com muito compromisso e muito cuidado, né. Então a gente construiu na comissão de atletas algumas formas, né, de intervenção e de colaboração, e de ocupação de espaço. Os atletas hoje estão no conselho de administração do COB. Os atletas têm 1/3 dos votos. A gente está puxando atleta, vamos fazer uma comissão para reestruturação e atualização do estatuto, traz um atleta. Vamos fazer uma comissão que vai cuidar do protocolo lá do nosso questionário de gestão, ética e transparência, traz um atleta. Então, o atleta tem que trazer a história, né, de quem está sentindo ali na pele as demandas e as necessidades do esporte. Mas eu gosto de destacar a importância do que a gente chama de cartolagem, né? A importância da gestão, de uma boa gestão. Hoje se tem tantas boas práticas de boa governança, tanta coisa aplicada à governança, à gestão, que precisa ser praticada, né? E hoje no Comitê Olímpico do Brasil, eu e Laporta, eu quando fui secretária executiva de esportes em Recife, entrei sem entender absolutamente nada de gestão, com tempo para aprender, para, né, estudar e me preparar. As minhas decisões se pautavam muito em escutar. E aí a gente está trazendo isso para o Comitê Olímpico do Brasil, numa perspectiva de entender que cada confederação tem uma vocação, tem uma história, tem um sonho, tem um potencial, né? E respeitar essas particularidades e potencializar a força que cada um tem, né? Eu falo isso das confederações, mas a gente também tem um bom contato com os clubes, a gente tem as entidades esportivas, tantas outras, né, que cuidam do esporte no Brasil. A gente tem comissão de atleta do Comitê Olímpico do Brasil, mas tem a comissão de atleta de cada confederação, que tem as suas comissões. Então, é muita coisa para a gente ouvir. A gente tem vocês que são pessoas que falam de esporte, que estudam o esporte, que viveram o esporte, que comentam sobre esportes, e que todas as opiniões, elas são muito bem-vindas, são absorvidas, né? E na medida do possível a gente vai colocando em prática. Tudo demanda muito tempo. A gente está na gestão há 8 meses apenas. Então é muita coisa ao mesmo tempo. Está muito intenso. Eu brinco com a Laporta que eu digo, a nossa corrida é de uma maratona, a gente deu uma largada numa prova de 100 metros. Está muito rápido, tudo ao mesmo tempo. A gente está com os Jogos da Juventude acontecendo em Brasília, COB Expo em São Paulo, candidatura para Rio 2031, Essa história de olhar eleição pro batendo ciclo na olímpico. porta, ciclo olímpico, pensar no que a gente vai entregar em Exato. 2028. Você olha para o geral do público olha para a Olimpíada, né? O geral, olha Só pra que durante Olimpíada. isso tudo tem muita coisa acontecendo. Acontece. Tantos jogos, tantos eventos, missões que a gente chama, né? Quando a gente leva uma delegação enorme do Brasil para algum evento, para alguma competição. Então, é muita coisa para fazer. E o nosso trabalho na comissão de atletas, eu como presidente, eu trabalhei muito para que a gente pudesse diminuir essa distância de atleta-dirigente. Da gente entender que a gente sonha o mesmo sonho, né? Que a gente tem que sonhar o mesmo sonho, pelo bem do esporte, pela evolução daquela modalidade, pelo amadurecimento da modalidade, pela representatividade, pela renovação daquela modalidade, que os atletas que estão no topo hoje possam ser, né, substituídos organicamente, naturalmente, que venham gerações, sabe? Um atleta precisa se aposentar, quando ele se aposenta, alguém já tem que estar pronto ali para entrar. E a gente se preocupa muito com isso. Então, não é uma coisa que está sendo praticada agora, Iane, vice-presidente do COB. Eu já tinha esse desejo desde muito tempo lá atrás. Porque acho que cada um tem uma possibilidade de contribuição. Se a gente se juntar, né, a gente vai fazer algo melhor. Você falou uma coisa interessante, eu acho que a gente tem vários ex-atletas que sonham em entrar nessa ideia de, eu quero ajudar, eu quero ir para a comissão de atleta. Só que a gente sabe muito bem, sendo atleta, que durante anos poucos
se preparam para isso? Como você falou, eu entrei na Prefeitura de Recife e sabia nada, muito pouco, e fui aprendendo. Qual é a dica, qual é a tua experiência que um atleta... Porque a gente tem atletas que têm muito nome e acham que por causa do nome eles podem ajudar. Muitas vezes não conseguem só por causa do nome. Eles ajudam de uma forma, mas na gestão pode não ajudar. Você tem o outro que é super inteligente, capaz, mas ele não tem nenhuma experiência. Como pegar, o que fazer um garoto, um atleta que está quase acabando, parando, ou no meio do processo, que já está pensando em dia de amanhã em ser um Maiane, ser um Emanuel, seja quem for, o cara que é, o que você pode passar para ele? Para onde ele vai? O que ele precisa estudar? O que ele precisa fazer? A gente, é pensar um pouquinho no pós-carreira já, né? Um plano. Eu digo que assim, eu tinha um plano B para a minha vida, que a qualquer momento ele podia se transformar num plano A. Porque eu planejei o fim da minha carreira para 2016. Eu digo, eu só vou até 2016. Eu não queria nunca que meu corpo dissesse, não dá mais, e eu ficar insistindo, eu quero, eu quero, eu quero. Né? Então, isso é um ponto. Essa organização ter alguma coisa, né? Um pensamento, uma projeção futura do que você pensa em fazer, que no meu caso foi muito engraçado, porque eu acabei entrando na gestão pública sem ser algo que eu pensei para mim. Né? Eu digo que eu descobri uma vocação que eu não sabia que eu tinha. Trabalhar na gestão pública, né? Política também, de toda forma. Né? Comecei lá na prefeitura. Mas, olha, eu fui medalhista olímpica em 2012 e universitária ao mesmo tempo. Então, eu não abri mão dos meus estudos. Eu me formei, eu fiz um curso de 4 anos, eu fiz em 8. Porque eu não conseguia pagar todas as disciplinas todos os anos, então eu pagava metade aqui, metade ali. Mas eu fui pouco a pouco, né? E não parei. Então, eu me formei. Quando eu me aposentei, eu já era formada em educação física. Isso é algo positivo, né? E eu podia trabalhar já com esporte, como treinadora, como professora de algum projeto, né? Tinha algo em mente nesse sentido. E aí eu fui convidada para a gestão e me dispus a estudar e a me capacitar para isso. Né? Aí eu fiz o curso avançado de gestão esportiva, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão pública e fui somando a parte acadêmica com a parte prática, com a paixão pelo esporte, com a vivência como atleta. Então, eu me encontrei e investi nisso, né? Então, a minha dica acho que seria mais nesse sentido, né? Primeiro, se preparar para, né? Se fala muito em Yane, primeira mulher, a primeira mulher na função, porque as mulheres precisam, e eu acho que a gente tem sim potencial e a gente precisa, né? Mas a mensagem que eu sempre mando para as mulheres, minha gente, estejam prontas, né? Se preparem para, a porta vai estar ali na frente, e se você tiver a oportunidade de abrir, esteja pronta para abrir e entrar, né? E transpor essa barreira. Então, mas existem muitos casos que os atletas precisam botar um ponto final na carreira que não está planejado. Uma lesão, um acidente, alguma situação pontual que a gente está suscetível, né? E essa preparação do pós ela é muito importante. Então, assim, eu sempre tinha isso muito claro. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer uma faculdade, e o que é que eu quero fazer na minha vida? Eu quero continuar trabalhando com esporte? Vou fazer educação física. Quero trabalhar com gestão? Quero trabalhar com administração? Quero trabalhar com parte comercial? Quero trabalhar com o quê? Com jornalismo? Vou fazer jornalismo. E assim, sabe? Parar para pensar No que você e quer tentar realmente. projetar o que você quer para o futuro e canalizar a energia para aquilo, sabe? E aí eu falei, talvez fique até confuso, porque eu não me via gestora pública, mas ter feito a educação física, a história como atleta e a possibilidade de aprender e me dedicar no processo né? Foi para onde a vida Aí te eu levou. Pode canalizei. acontecer com todo mundo, né? Exatamente. E aí eu tive esse tempo de ir. Já estou pensando em fazer mais algumas coisas aí, né? Tem muita ciência aplicada a tudo e está sempre atualizada, mas acho que seria por aí. Yane, o sonho você falou de sonhar o mesmo sonho, né? E eu acho que o sonho de quem trabalha com gestão esportiva e quer o bem do esporte no Brasil é tornar o Brasil um país, uma nação esportiva, como Isso. diz o lema da Essa gestão. gestão sua e do Laporta. Num país monocultural, esportivamente falando, porque aqui é muito futebol e depois lá embaixo vôlei, depois lá para todo mundo, isso é um enorme desafio. Ao final da gestão, vamos supor que ela acabe em 2028, nos Jogos Olímpicos. O que você terá
feito que vai te dar como, opa, uma missão está cumprida? Uhum. Porque é óbvio que você não vai fazer em 4 anos o Brasil ser uma nação olímpica. A gente teve uma edição de Jogos Olímpicos aqui e a coisa continua monocultural de futebol, Isso. então é um desafio gigante. Mas o que é possível ser feito em 4 anos e o que vai te deixar satisfeita em 4 anos se você conseguir fazer? Acho que para responder essa pergunta, eu queria explicar o que a gente pensa quando a gente fala de Juntos por uma Nação Esportiva. Esse juntos, ele tem muito peso nesse slogan, né? Ele tem muito peso, porque o COB sozinho não vai conseguir transformar o Brasil numa nação esportiva, né? Na verdade, a gente, Comitê Olímpico do Brasil, poderíamos estar pensando nos atletas olímpicos, o topo da pirâmide, aqueles atletas que ali já vivem em função do esporte, né? Tentando a Olimpíada, participando de Olimpíada. Mas quando a gente fala nação esportiva, é que, obviamente, a gente quer ver o Brasil entre os melhores países no quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos. Mas para ganhar a medalha olímpica, tem que ter um número de atletas muito grande disputando ali. E esse número de atletas que com potencial olímpico, ele cresce se a gente faz a base da pirâmide crescer. E uma nação esportiva tem uma base da pirâmide muito grande, muito volumosa. Muita gente praticando esporte, muito jovem, se apaixonando, se encantando por esporte, né? Tendo ídolos como referências, querendo viver a vida de um atleta, né? E, naturalmente, essa base ela vai permitir que a gente garimpe muito mais talentos, atletas com predisposição para serem atletas olímpicos, né? Com o desejo, com o sonho, enfim. E aí, quando a gente vem para a história do futebol, né? É muito interessante esse assunto, porque tem um componente cultural muito forte nisso, né? O filho, muitas crianças ganham como primeiro presente uma bola, né? Uma bola de futebol. Então ele já é induzido a jogar bola, a gostar de futebol. A gente vê muitos bebês na maternidade usando a roupa do time do futebol do pai. Que a mãe tosse, que E o são pai criados tosse. nesse ambiente, E né? Com são o pai torcendo. criados nesse ambiente, né? Eu, como apaixonada por esporte, atleta medalhista olímpica, professora de educação física, minha filha tem bola de futebol, tem bola de vôlei, ela faz balé, ela faz ginástica, ela faz natação, ela já jogou futsal. Eu quero que ela experimente um monte de coisa. O que ela de verdade se apaixonar e se encantar e quiser se dedicar, ela vai ter a oportunidade. Mas olhar para trás daqui a 4 anos e ver que a gente melhorou esses números, que a gente não coloca mais sobre os ombros dos mesmos atletas a responsabilidade de ganhar as medalhas olímpicas que a gente espera daqui a mais 4 anos, daqui a 8 anos, que a gente tem possibilidades, né, talentos revelados, né, esse número de atletas envolvidos com esporte nos clubes, atletas confederados, né, atingir esse volume é o primeiro objetivo, né? Eu falo com o Laporte, se a gente está plantando uma sementinha agora, que talvez a gente não colha o fruto, mas alguém vai colher lá na frente. E essa semente precisa ser plantada agora, né? Então, esse é um pensamento eu acho muito evoluído até, sabe? De você pensar pelo esporte. Não é um projeto de vida de Anne, vice-presidente, de Laporta, presidente, né? Não é uma coisa imediatista. É para o futuro. E demanda tempo, né? Então, acho que seria isso mesmo, sabe? Olhar para trás e ver que as pessoas, os jovens atletas, eles têm uma possibilidade mais plural de escolher a modalidade que quer fazer, projetos acontecendo na sua cidade. A gente quer se aproximar dos projetos sociais, a gente quer entender as vocações esportivas regionais. A gente sabe que ali no Norte e no Nordeste existe um potencial natural, né? Ali na Bahia o boxe é muito forte, né? A gente, enfim, ter essa sensibilidade e potencializar isso para esses números, né, crescerem. E daqui a 4 anos, daqui a 8, eu quero estar ali assistindo e vendo os frutos, né, dessa história que a gente ajudou a construir. A gente está no meio, a gente vive isso. Mas tem muita gente que está assistindo a gente que tem um pouco das dúvidas. Você tem as federações, você tem a confederação e você tem o Comitê Olímpico. Isso. Onde o Comitê Olímpico entra, você está falando sobre desenvolvimento. Qual é, se a gente fosse botar 100 palitinhos aqui, qual é o tamanho da responsabilidade do Comitê Olímpico quando a gente fala, pô, não temos uma renovação de tenistas, de jogadores de basquete, seja do que for. Quanto que vem de confederação? Quanto que vem de federação? Como que esse tabuleiro
é colocado para que a gente tenha cada vez mais, como o Fê falou, a gente tem um esporte mais forte. Porque senão, a visão que às vezes a gente tem, até estando dentro, que aqui vai virar uma coisa de empurra. Não, isso aqui é coisa do COP. Não, isso aqui é coisa da confederação. Não, mas a federação não faz. Ah, mas aquela coisa da prefeitura, do governo, do estado. É tua ou é minha? Não, é nossa. Quem é esse boleto? De quem é esse boleto? Se é nosso, faz, né? Faz tu. Porque eu acho que é super importante, né? Na hora que você fala no discurso de eu quero que o esporte no Brasil seja maior, lógico que abrange tudo. Abrange Brasília. Tudo. Abrange presidência, abrange tudo. Mas onde o comitê, o COB, entra nessa responsabilidade? Isso que você falou é pura verdade, abrange tudo. E aí eu volto, quando a gente fala juntos, é como se fosse assim, o Comitê Olímpico do Brasil está liderando esse movimento, mas a gente precisa entender que cada um tem a sua função aí, né? O governo federal tem o seu papel, as federações, acho que cabe até a gente explicar, né, que as federações cuidam dos esportes nos estados. Cada modalidade esportiva tem a sua federação, aí a gente vai para nível Brasil, aí tem as confederações, cada modalidade esportiva a sua confederação, e aí depois o Comitê Olímpico do Brasil. O Comitê Olímpico do Brasil recebe um recurso das loterias e a partir de critérios de repasse, esse recurso ele vai para as confederações apresentam projetos para o COB, projetos de fomento, projetos de preparação olímpica, projetos de base, de rendimento, enfim. E aí o COB repassa esse recurso e as confederações executam esses projetos, né? O ideal seria que as federações tivessem uma conexão maior com as confederações e assumissem esse papel de ali na sua região fomentar as modalidades esportivas, oportunizar através de projetos, de campeonatos, de festivais, enfim, né? E aí, quando você pensa Comitê Olímpico do Brasil, pensando friamente, preto no branco aqui, não era para o Comitê Olímpico do Brasil estar pensando lá na base, no jovem que está, talvez na escola, querendo se encantar por esporte. Mas a gente entende que essa nossa liderança ela é fundamental agora, né? Para tentar, de alguma forma, criar essa cultura. Exatamente, a gente está nesse processo, sabe? Dar as devidas importâncias, né, ali a confederação, a federação, tem os clubes também que são muito importantes nesse processo, né? Então é isso, sabe? Eu acho que isso vai demandar muito tempo, muita paciência, muita conversa, né? Muito convencimento. E a gente está hoje com um escritório em Brasília para tratar um pouquinho de assuntos políticos, a gente está em São Paulo com um escritório numa pegada um pouco mais comercial, a gente vai estar em Recife com um escritório para ativar o núcleo norte e nordeste, ter um olho do Comitê Olímpico do Brasil em várias regiões, né, do Brasil, para potencializar isso, né, provocar, estimular, incentivar, permitir, facilitar, sabe? Que esse sistema, ele funcione sem que todo mundo faça a mesma coisa, sabe? Que no estado a gente potencialize esse fomento das modalidades ali na iniciação, na base. As confederações vão pegar os atletas que já são federados e confederados e aí já tem um pouquinho de alto rendimento e depois a gente chega no Comitê Olímpico do Brasil com um funil já mais apertado, né? As pessoas que passaram ali. Mas é isso, a gente tem esse entendimento e a gente está começando o trabalho agora, né? A relação com as confederações está muito boa, com os atletas está muito boa. Essa sensibilidade, esse desejo de querer fazer também, pensando no bem para o esporte, eu acho que é uma soma de fatores que eu tenho uma esperança de que vai dar certo, sabe? E Ani, você falou do boxe na Bahia, esse é um exemplo, talvez o melhor hoje, né? De um lugar que é impressionante. Nasce boxeador e boxeadora na Bahia, cara, parece que brota do chão. Isso é um negócio que já muito solidificado. Tem a canoagem em Lagoa Santa. Tem a ginástica lá em Aracaju. A ginástica em Aracaju. Muita coisa em Saquarema. concentrada Rio em São Paulo, enfim, tem muitos centros ali. A ideia é que isso possa ser expandido, porque, por exemplo, a gente tem em Fortaleza um centro muito importante. Isso. Só que, pelo menos que eu saiba, posso estar falando uma bobagem aqui, quem saiu de lá?
A gente não consegue ver um atleta que chegou no topo tendo saído de lá. Imagino que no norte do país não haja um centro desse. A ideia é que isso seja difundido, seja espalhado pelo país? A ideia é exatamente essa. A gente já está de olho no CFO, que é o Centro de Formação Olímpica lá em Fortaleza. É um complexo gigante, com equipamentos e implementos todos homologados pela Internacional, tudo alto padrão. Assim, é inacreditável a gente Pouca gente chegar sabe que existe, ali, né? mas é um equipamento que ainda não tem vida. São mais de 26 modalidades com potencial de serem desenvolvidas lá. A gente está agora em conversa com o Comitê Paralímpico e com o governo do estado do Ceará para a gente se juntar, né, e se dividir ali nos investimentos para que a gente dê vida àqueles equipamentos. E qual é o nosso cronograma de ação por enquanto? A gente quer levar todas as confederações lá, para as confederações conhecerem e trazerem para a gente, olha, eu sou do tênis, eu acho que aqui a gente vale a pena um projeto para crianças de X a X anos, que é a base da minha modalidade. A base no tênis é uma, no skate é outra, no atletismo é outra, e a gente precisa respeitar isso. E as confederações precisam fazer parte disso, dessa construção. Então, o CFO, a gente já está em conversa, né? Eu queria muito dar vida àquele equipamento, porque tem um potencial gigante, tem uma pista de atletismo, tem equipamentos de ginástica, piscina olímpica, piscina de salto, tem quadras de vôlei de areia, E tem um essa ginásio para sinergia? 17 mil pessoas sentadas. E, Eu e fiquei besta quando essa cheguei lá. sinergia, ela já acontece aqui em São Paulo de alguma forma no Centro de Desenvolvimento Paralímpico, que tem muitas competições. É nossa referência. Exato. É nossa referência. É algo que dá certo, que funciona bem, que roda bem. E eles têm no Comitê Paralímpico um selo de chancela de projetos que acontecem no Brasil inteiro. E a gente quer reproduzir isso, sabe? Zero vaidade, entender que um negócio, puxa, que eles estão fazendo, que está dando certo, que é legal, a gente quer reproduzir. A gente quer reproduzir e fazer igual. Visitar centros de treinamento, visitar projetos, visitar projetos de prefeitura, por exemplo, lá em Recife, o Comitê Paralímpico, ele dá a chancela para um projeto de goalball, de futebol de cegos. Então ele vem, o Comitê Paralímpico vem, capacita os treinadores, fornece material, paga um professor e o projeto acontece ali. Então tem a chancela, tem um método, né? E dessa forma no Brasil inteiro ele já tem. A gente quer fazer algo muito similar, né, no Comitê Olímpico do Brasil. E visitar esses centros. Tem um centro de badminton em Teresina, no Piauí. Eu fui visitar já. Incrível. Tem todo o apoio da Universidade Federal de lá. Um equipamento construído só para o badminton. Que legal. Tem acho que 6 quadras. Você chega lá de tarde e tem um monte de criança treinando. A coisa mais linda do mundo. Tem atletas que foram medalhistas em Pan-Americano, que estão fazendo a transição de carreira, cursando educação física, e já são treinadores dos jovens lá. Então eu vejo tantas frentes ali sendo atacadas e preenchidas nessa coisa da transição de carreira do atleta, de absorver a experiência do atleta, de encontrar jovens talentos e fazer a modalidade acontecer com um potencial gigante naquela região, né? Eu te falei agora há pouco e fiz aquela brincadeira do 100 palitinhos. Eu sempre que conversava, não sou muito querido, nunca fui muito querido pelos nossos dirigentes esportivos, né? né? E eu sempre botei uma pergunta para eles. Se você tivesse 100 palitinhos numa Confederação Brasileira de Tênis e eu te desse eles, e a gente sabe que tem vários segmentos dentro de uma confederação. Pô, você tem o juvenil, você tem o profissional, você tem o veteranos, você tem o cadeirante, você tem, né? Uma confederação não é só desempenho, só alto rendimento. Você tem um monte. Isso. E eu brincava com uma brincadeira, mas eu botava os 100 palitinhos para você, que é a presidenta da Confederação Brasileira de Tênis, e falava assim: se você tivesse 100, onde você dividiria eles? Deixa eu te conhecer. Eles não gostavam muito da minha brincadeira, né? Porque eu sei que é difícil. Uhum. Na verdade, não é uma provocação. Tá. Pela tua experiência hoje, você hoje no comitê, hoje você vendo um monte de federação que não vem ao caso. Essa aqui é boa, aquela é ruim, essa aqui não trabalha tão bem, esse aqui o presidente não é legal. Se você para pensar, porque a gente tem muita pressão, Comitê Olímpico, numa Olimpíada de que tem que ganhar medalha.
Ao mesmo tempo, você está falando sobre desenvolvimento, que isso gera tempo. Que você provavelmente, tomara, né? Você fica 2 mandatos como vice, depois você vira presidente. Pode ser que na tua mão, você como presidente, daqui a 16 anos, isso muda. Mas se a gente pensar em 4, em 8 anos, dificilmente isso que você está trazendo de baixo, você vai ter o resultado. Não tem. Como balancear isso? Aonde botar esses 100 palitinhos na tua experiência com confederações boas? Como fazer com que o nosso esporte fique melhor, mas sustentável ao mesmo tempo? É muito legal. É muito essa história toda que você falando e eu visualizando quantas conversas a gente já teve sobre isso, onde colocar os palitos, os riscos que a gente vai correr, né? Porque a gente tem que correr risco, tem que arriscar um pouquinho nesse rendimento aqui ou então na base. Não, eu acho que, puxa, parece que se a gente botar metade dos palitinhos aqui, vai, né? Mas é um risco. É um risco que a gente corre, né? Total. E a gente correr os riscos mais controlados que a gente puder, né? Então, assim, a gente tem muita confederação muito séria, que faz muito trabalho legal. A gente tem confederação muito pequena, que precisa De apoio. um pouco mais de apoio. A gente tem confederações que vêm num modus operandi ali um pouco mais... Que né, precisam ser que recuperados. precisam ser recuperadas, precisam ser atualizadas, né? A gente criou um programa dentro do COB de recuperação de algumas entidades, né? Tem entidades que carregam uma dívida de gestões anteriores, que aí não conseguem receber o repasse, Talvez porque o não grande tem as símbolo disso seja a CBDA. certidões. A CBDA é uma delas, a gente tem a CBHB também de handebol, né? Tem o basquete também. E elas estão no nosso guarda-chuva de entidades que a gente precisa ajudar a se recuperar, porque precisam andar com as próprias pernas, né? E todos esses projetos, eles são trazidos para o COB, a gente analisa, a gente tem, cada modalidade esportiva tem o seu gestor dentro do COB, que se responsabiliza por acompanhar a modalidade de perto, entender onde os palitos vão ser divididos, porque, por exemplo, pensando praticamente, vou falar do pentatlo moderno, né? Eu participei de 3 Olimpíadas, né? Fui a única representante do Brasil nessas 3 Olimpíadas, né? Tem a medalha olímpica, tem as 3 medalhas pan-americanas, mas existe um espaço, um tempo, né? Que a gente ainda não tem uma representatividade em campeonatos mundiais, em Copa Uma do renovação. Mundo, a gente não teve uma renovação. A gente teve agora um menino lá de Recife, do projeto, de uma sementinha que foi plantada há 23 anos lá para trás comigo, que acabou de ser bronze no Campeonato Mundial Júnior, sub-19. Isso é muito legal, né? Isso mostra que, alguma coisa está acontecendo. Mas quando a gente pensa no sênior, na categoria principal, a gente não tem ainda atleta se classificando para uma final de Copa do Mundo, né? Então, nessa confederação, nessa modalidade pontualmente, vale a pena a gente botar muitos palitos no alto rendimento ou vale a pena a gente botar um pouquinho mais de palito aqui nessa reconstrução de um grupo de atletas que vão ascender ao alto rendimento com a representatividade significativa de final de Copa do Mundo, de beliscar uma medalhinha aqui, outra acolá, né, num campeonato internacional, que a gente precisa disso e a gente não está tendo ainda. Então, esse discernimento, essa sensibilidade, a gente traz através dos nossos gestores, que acompanham as modalidades de perto, e a gente tem um conselho diretor no COB, que são todos os diretores, Laporta, eu, né? E a gente vai junto entendendo essa divisão dos palitos. Não é fácil. Não. Não é fácil. Porque cada Não é uma conta confederação... vai ter uma confederação que vai ter os 100 palitos ali no alto rendimento, Brum. Vai ter uma que vai ter os 100 palitos na base. Vai ter uma que vai ter 30, 20. Então, esse entendimento é exatamente isso que a gente está vivendo agora. Pouco a pouco, fazendo essas análises, né? Tentando equilibrar... Entender, quando eu falo entender a vocação e o potencial de cada confederação, é exatamente isso, sabe? Não adianta a gente pegar uma confederação que ainda não tem um potencial olímpico e criar um programa de preparação olímpica para aquela confederação se a gente não tem ainda, né, um potencial olímpico ali. Então, vamos dar um passo para trás, vamos preparar isso aqui para a gente daqui a pouco ter esse potencial olímpico e fazer um novo programa para investir naquilo ali. Então, assim, eu acho que essa clareza, isso a gente tem, sabe? E esse cuidado
e os riscos que a gente vai ter que correr. Que a gente está disposto a correr, né? Risco, Laporta, vamos correr os riscos bem controlados aqui, pelo amor de Deus. Por favor, meu lado atleta, né, pesa, e ele pensa da mesma forma e a gente está por esse caminho. Vamos ao momento Andy deste O Quinto Set. A curiosidade da semana, Iane, é a seguinte: o fato de você ter sido atleta de uma modalidade que não é uma modalidade, são 5, te ajuda a enxergar na gestão um espectro mais amplo, por ter sido atleta não de uma, mas de 5 modalidades na mesma? O fato de ter sido pentatleta, né? Fazer 5 coisas ao mesmo tempo, e a gente que é atleta faz tanto mais, né? Não é só a modalidade, não. Eu não faço, fazia uma Você mal e fez, porcamente. Que exemplo é esse, Eu não rapaz? fui medalhista olímpico, desculpa. Ai, você tem uma história linda. E aí você tem todas as modalidades, aí você tem que fazer fisioterapia, tem psicólogo, tem exercícios preventivos, tem tanta coisa, né, que a gente tem que fazer. E essa dosagem do tempo, né, essa organização do tempo, acho que tem um pouco do meu perfil também, Iane capricorniana, e enfim, que eu adorava ver aqueles quadrinhos, amanhã eu vou estar em tal lugar, tal hora, e fazer tal coisa metódica demais. E assim, sem dúvida ajuda, sem dúvida, né? Essa administração, acho que essa resiliência, né, de entender as coisas, mas ao mesmo tempo, eu acho que mais a característica do atleta para além da pentatleta, né, de organização, de antecipação das coisas, de preparação, de chegar, poxa, a gente vai entregar um evento, a gente tem que estar com tudo pronto, redondo, dias antes. O que é que a gente precisa fazer muito antes, né? E eu chegava na competição sempre muito tranquila, quando eu fechava o olho, eu dizia, puxa, todos os exercícios da fisioterapia eu fiz, todos os treinos que eu tinha que fazer eu cumpri, tudo. E agora é o quê? Agora é só reproduzir, tentar reproduzir na prova o que eu faço no treino. Não quero um milagre. Eu não quero treinar para nadar 2:10 e chegar na hora da prova e querer nadar 2:03. Não vou nadar 2:03, eu vou nadar 2:10 e tá tudo bem. E vai ser massa se eu conseguir nadar 2:10. Então, assim, essa preparação, essa antecipação das coisas, sabe? A gente tem feito muito isso lá no COB. E eu acho que traz um pouco do perfil de Iane, normalmente, naturalmente, independente, mas somado, assim, às lições aprendidas como atleta, né? Olhando os outros comitês, olhando os outros, o Brasil fala muito do outro, né? A gente fala muito do outro e imita pouco o outro, né? Pelo menos eu vejo assim, a gente fala, nossa, aquilo lá é muito bom, mas você tenta trazer para cá, muitas vezes a gente vê pouco, né? A gente é um pouco mais fechado, né? Quais são suas referências de esporte? De federações, de confederações, de comitês, de gestão de esporte, onde o Brasil olha e fala, isso é muito legal? Olha, essa pergunta é difícil, porque a gente olha para muitas coisas. Por exemplo, a gente tem um país como a Polônia, que tem um potencial em X modalidades. A gente tem países, França, a gente tem Austrália, a gente tem países que, a princípio, são menores, né? E que têm uma característica muito particular. Eles entendem ali que tem uma vocação esportiva para determinada modalidade esportiva, sei lá, investe naquelas modalidades esportivas. Para ganhar o máximo de medalha. Para ganhar o máximo de medalha naquelas modalidades esportivas. Tem modalidades multimedalistas, né? A gente pega uma prova como tiro esportivo, por exemplo. O tiro esportivo dá mais de 20 medalhas na Olimpíada. Porque tem carabina, pistola de ar, fossa, esquita, enfim. Feminino, masculino. Luta também tem muita. As lutas, tem muita. O ciclismo você pega também, tem várias. São modalidades multimedalistas, né? E é uma característica de muitos países que estão ali entre os 10 melhores do mundo no quadro de medalhas há várias edições olímpicas, que eles seguem fortes nas mesmas modalidades. Eles potencializam aquilo, transformam a nação numa nação daquela modalidade, daquelas modalidades, e eles seguem assim e estão sempre medalhistas em várias Olimpíadas, né? Aqui no Brasil, para a gente colocar isso em prática, a gente ia quebrar um paradigma, a gente vai ter que desmistificar muita coisa. Mas a gente pensa em criar mecanismos
para reproduzir, guardando as proporções da nossa realidade, coisas que dão certo dessa forma de pensar. Eu dei o exemplo do tiro, a gente fala muito do tiro. A gente tem que ter atleta do tiro representado na Olimpíada em todas as disciplinas. Tem que ter um atleta bom na fossa, tem que ter um atleta bom no esqui, tem que ter um atleta bom na carabina, sabe? Que a gente tem potencial no Brasil, né? E que a gente vai trabalhar para isso. Então, esse é um exemplo de algumas coisas que a gente comenta, mas essas provocações, elas são sempre muito importantes para a gente seguir refletindo e trazer essa gestão, Meligene, a gente tem uma característica muito particular, que é a nossa facilidade a receber dicas de pessoas experientes, receber conselhos, receber sugestões. A gente está super aberto a isso, sabe? E a gente pede, na verdade. E a gente procura conversar com pessoas experientes, pessoas que viveram, pessoas que têm algo a colaborar, para a gente, assim, abrir a cabeça, abrir os horizontes, encontrar caminhos, né, para a gente atingir o nosso objetivo, que eu acho que é o objetivo de todo mundo, está bem representado nas Olimpíadas, né, ter os benefícios do esporte na vida de todo mundo, na sociedade. A gente que é atleta, a gente, né, acho que a gente consegue ser pessoas de melhor convívio na sociedade, sabe? Quem consegue ter a materialização de uma entrega aos esportes numa medalha, né, carrega para casa a medalha ali, guarda e tudo, é um privilégio. Mas muita gente não consegue levar a medalha para casa, mas consegue consumir dos benefícios, dos aprendizados, né, de uma vida em função do esporte, né, entregue aos esportes. Não sei se é uma pergunta difícil de ser respondida, e com todo o respeito, assim, a gente vive num país onde o esporte é a última pasta. Sempre foi. E não é para a gente falar da política hoje, eu odeio falar de política, mas a sensação que a gente sempre teve a gente sempre foi a última pasta, sempre foi dá lá para alguém. A gente sempre teve ministros dos esportes que a gente fala, pô, podia botar um ministro ali, mas, pô, bota Iane de ministro dos esportes, né? Bota, né? Quando a gente teve um atleta ali, falou a dificuldade que tinha. O que a gente precisa, um pouco hoje, você dentro da gestão, o que a gente precisa para o esporte ser mais respeitado? Porque resultado a gente tem. Poderia ter mais, mas a gente tem vários esportes que a gente tem, durante anos, a gente teve campeão mundial de esportes. Pô, o vôlei foi campeão mundial, a gente teve todo esporte, o tênis a gente teve número 1 do mundo, no skate número 1 do mundo, ginástica, um monte de esporte. Só que a sensação que eu tenho, e se eu tiver errado, por favor, me corrija, é que a gente não é respeitado politicamente como a gente deveria. Sempre, esporte, se você começar a brigar um pouquinho, o cara já bota o hospital. Não, mas a gente tem que gastar dinheiro e não sei o quê. Concordo. Não estamos aqui querendo tirar dinheiro de ninguém. Mas a gente quer ser mais respeitado. Parar de ser, você é jogador de tênis, você faz pentatlo? E mais o quê? Não, eu sou atleta. E mais o quê? Essa sensação que eu tinha quando eu tinha 15 anos de idade. Você tenista. E mais o quê? Dentista? Não, você tenista. E médico junto? Não, eu quero ser tenista só. Como que a gente, olhando você depois de tanto tempo, dentro de uma entidade tão forte que representa nosso esporte, a gente ganha esse espaço ou mais respeito, mais reconhecimento? Ou, de repente, você fala para mim, a gente já tem esse reconhecimento? Não, acho que é um processo de convencimento, você deve concordar comigo. Quando a gente cria essa pasta lá em Brasília, para a gente estar perto, eu acho que tem um pouco desse viés da gente participar de tudo. Vai ter uma reunião na Comissão de Esporte sobre isso, tá, beleza, o que é que vai ser tratado, a gente quer colaborar. Todo mundo fala da boca para fora. Quando a gente investe em esporte, a gente investe em saúde, a gente investe em segurança, a gente investe em educação, é um tema transversal, mas isso tem que acontecer na prática. E eu entendo a sua indignação, né? A gente ter a possibilidade, né, de convencimento, a gente tem ido muito a Brasília. A gente aprovou, digo assim, né? A gente provocou, pressionou com um monte de atleta, com dirigentes, com confederações, com entidades, lá em Brasília para aprovação da perenidade da lei de incentivo ao esporte. Quando você começa a discutir a convencer,
você joga luz a temas muito importantes. A importância dos projetos sociais que rodam através da lei de incentivo, a importância dos eventos esportivos que acontecem por conta da lei de incentivo ao esporte, né? E aí você vai municiando esse pessoal de como é importante investir no esporte. Eu não sei se a gente vai conseguir mudar a mente dessa galera, sabe? Eu não sei, de verdade. Mas eu acho que é um pouco do nosso papel tentar mostrar com fatos, com argumentos, com histórias, né, fidedignas, realistas e que a gente, né, pode botar aqui na mesa e dizer que aconteceu, que é verdade e que, né, contrafaço nos argumentos. E aos poucos ir construindo isso, sabe? Eu de verdade não sei se a gente vai conseguir, mas eu acho que a gente tem que tentar. E a gente tem que unir forças, né? A gente tem que unir pessoas apaixonadas por esportes. Eu tive a minha vida transformada pelo esporte. O meu relato de transformação de vida, ele todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. Eu saí lá do sertão de Pernambuco, uma cidade que hoje tem 40 mil habitantes. Hoje eu sou vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, de uma modalidade pouco praticada no Brasil, pentatlo moderno, que nem todo mundo conhece. Quando eu falo pentatlo, muita gente acha que é pedalar, correr, nadar, triatlo, mais duas coisas, né? E tudo bem, a gente ainda precisa fazer o Brasil entender tanta coisa. E é um relato de vida transformada pelo esporte e mostra o poder que o esporte tem, né? Ontem eu estava num painel falando sobre liderança feminina e a Aline do wrestling deu um depoimento lindo de que, puxa, a mãe dela era mãe solo e ela vivia na rua e a mãe não conseguia dar conta de tudo, então ela estava sempre na rua brincando. Então, quem tirou ela da rua, dos malefícios da rua, foi o esporte. Essa é uma história de tantas que a gente conhece. Então, quando esse pessoal que está ali com a caneta na mão absorver isso, entender isso, eu acho que a gente vai colher os louros que a gente acha que a gente merece, né, que a gente precisa. Mas é um processo árduo de convencimento, né, de justificativa, de argumentos, mas isso que você fala tá no meu coração também, e que a gente precisa, e que o esporte não pode ser um projeto, um objeto de barganha política. A gente não pode ser. Quantos secretários de esportes no Brasil consumiram esporte? Quando você vê um ministro falar a única coisa de esporte que eu entendo é que uma vez eu chutei uma bola, aí você fala, meu Deus do céu. Óbvio que ele pode, se ele tiver boa intenção, não necessariamente você precisa ser um atleta. E a gente sabe muito bem que um bom técnico não precisa ser um bom jogador, é um cara que estuda, é um cara... Não estamos aqui personificando. Não. Se o cara não fez nenhum esporte, ele não pode ser ministro. Não. Mas se ele já começa a fala dele falando, eu não entendo nada de esporte, ele já está menosprezando o esporte. Ele já está mostrando para Tipo assim, eu não preciso entender para ser. Pequeno, né? E aí onde, para mim, é a super importante. É o quanto você falou uma coisa muito legal. Tudo que eu tenho é a minha resposta. Assim, eu não tenho um restaurante. Eu tenho um programa de podcast junto com o Fê, que eu falo de esporte. Eu não tenho uma lavanderia e eu não ganho dinheiro com um bar. Que não seja temático, e não tem um bar, óbvio. Tudo que eu tenho tem a ver com esporte. Então, meu caso. Eu tenho que cuidar do esporte. Isso. Se a pessoa que está na nossa frente não cuida do esporte, eu tenho o direito de brigar com ela. Discutir com ela. E se ele é a pessoa que é o cara que dá caneta, mais ainda. Essa é a indignação que eu acho que todos nós atletas temos que ter. E eu ainda acho assim, sabe, que em situações pontuais tem muita gente que não foi atleta, mas que tem um entendimento da importância, tá bem intencionado, vai lá e faz um belíssimo trabalho. Sim. A gente tem também essa realidade, né? E que verdade seja dita. Mas a pessoa que entra para cuidar do esporte, ele tem que saber a força que ele tem na mão, a ferramenta poderosa que ele tem na mão. O esporte dá muita pauta positiva, né? Eu brinco, assim, eu consigo chegar numa comunidade e tirar o cigarro da mão daquele menino e botar uma bola, botar uma raquete. A gente consegue, né? É muito forte, é muito poderoso. E as pessoas que estão à frente das pastas de esporte no Brasil precisam, pelo menos, ter esse entendimento.
né? Acho que isso seria bacana, né? E esse bem querer cuidar da pasta, entender, ter essa sensibilidade e saber que muita coisa legal pode ser feita. E a gente, enquanto Comitê Olímpico do Brasil, tem se aproximado desses entes com essa intenção, sabe? De mostrar, puxa, vamos junto que a gente consegue fazer muita coisa legal. E de dar argumentos, de municiar essas pessoas disso tudo. Mas é um processo, né? E aos pouquinhos os atletas se envolvendo, né? A gente fazendo volume, fazendo uma comitiva, né, forte ali, um bloco de atletas que a gente está sempre defendendo, que a gente está indo. E mostrando que a nossa pauta importa, eu acho que é um movimento que tende a crescer. E que, como consequência, a gente, né, mude um pouco dessa realidade. Não é? Que eu acho que... Eu tenho esperanças, viu? Eu sou esperançosa. Eu gosto de, né, olhar para o futuro e ver coisas boas que podem acontecer. E eu vou aqui no meu cantinho tentando fazer a minha parte, né, do meu jeito, né, com os meus limites, claro. Mas essa ideia de convencer, de mostrar através da minha história, da história de tantas pessoas, né, da nossa história, que tem que ser feito. E como começou a sua história no esporte? Qual foi o seu primeiro esporte? O que a dona Gorete falou? Não, vai lá e faz. Isso aqui você já vai fazer. Quando eu vim de Afogados da Engazeira, né, a minha cidade, a gente veio morar em Recife, eu tinha 11 anos. Aí eu estudei em escola pública a minha vida toda, só ensino médio, e aí eu já era bolsista. Eu já era atleta bolsista, né? Estudei em escola particular em Recife, fiz universidade com bolsa e tudo. Eu joguei vôlei no colégio 1 ano. Então foi meu primeiro contato com o esporte organizado, assim. Joguei vôlei. E meu irmão jogava futebol num clube, o Clube Náutico lá em Recife, e eu ia ver o treino dele. E acompanhando o treino dele, eu conheci a piscina. Fiquei louca. Eu, lá de Afogados, né, a gente não tem piscina olímpica lá. Aí eu cheguei no Náutico, uma piscina olímpica, raiada de 25, lotada de gente nadando. Eu disse, meu Deus, eu quero fazer natação. Eu quero nadar. Aí no ano seguinte eu consegui fazer natação, entrei no clube, fiz natação dos meus 12 aos meus 19. E aí fui campeã brasileira de revezamento, nadava peito. Nadei direitinho, assim. Nada demais não, mas nadei direitinho. Aí em 2019 foi fundada a Federação de Pentatlo em Recife, em Pernambuco. E eu fui convidada para fazer a seleção, o biatlo, natação e corrida. E ali nesse biatlo eles identificariam possíveis perfis de pentatletas, né? O cara que fez isso, ele foi muito safo. Ele visitou o clube de natação, pegou nadadores prontos e convidaram para fazer o pentatlo, porque a gente só precisava aprender 4 coisas, né? Porque a natação a gente já sabia. Só 4. É fácil. Coisa como atirar, por exemplo. Montar, tirar, esgrima, enfim. Mas assim, partindo do pressuposto que a natação era o mais difícil, não, vamos dizer, alguém que não faz nada, não vai aprender tudo. O tiro ele aprende, o fundamento do tiro é simples, né? A esgrima você vai aprender tudo, mas a natação, você se adaptar ao ambiente aquático, aprender a nadar e nadar rápido, é muito mais demorado. Então ele foi muito esperto. E aí me convidou, eu fiz essa seletiva, ganhei a seletiva e fui apresentada ao pentatlo, eu não conhecia. Comecei em 2003, estava com 19 anos, finalzinho de 2003, e em 2007 eu fui campeã pan-americana. É muito bizarro. Agora, Nossa, medalha olímpica. falando a história que a gente muitas vezes é pouco respeitado. Quantas vezes você escutou, mas vai fazer o quê? Pentatlo? Mas você não tá maluca? Por que você não se concentra só numa prova? Quantas vezes tentaram te tirar do pentatlo para ir para outra coisa? Não, assim, primeiro quando eu falava, não, até hoje, sabe? Quando a gente entra, eu tenho muita história engraçada para contar. Às vezes a gente entrava no táxi, assim, sei lá, qualquer cidade, aí via todo mundo de Brasil. Aí, vocês são atletas de vôlei? Aí às vezes a gente explicava, não, pentatlo, é uma modalidade que são 5 provas, corre, nada, tira, não sei o quê. Ah, que legal, caramba, 5 provas. Tudo bem. Ganha 5 medalhas? Ganha 5 medalhas? Não, meu amigo, é tudo para uma medalha. Aí às vezes a gente dizia, vocês são do quê? Do futebol? Aí acontecia, não, a gente é do futebol, essa menina aqui é zagueira, essa aqui faz gol pra caramba, se você soubesse. Era mais fácil dizer que era do futebol, do vôlei, do que explicar que a gente era do pentatlo, né? Mas esse movimento de me tirar do pentatlo, ele realmente nunca aconteceu, mas essas perguntas eram muito constantes. Mas por que pentatlo, menina? Tu é doida, tu vai fazer esse monte de coisa. Que danada é isso?
sabe? Mas aí, a minha ascensão no esporte, ela foi muito rápida. Eu comecei já velha, né, no pentatlo, 19 anos, madura. Então, já nadava muito bem, fazia uma pontuação muito boa na natação, e aí isso me ajudava na pontuação final. E os resultados começaram a acontecer muito rápido. Eu fui favorecida pela história do esporte no Brasil, porque tinham poucas mulheres fazendo. E rápido eu já comecei, fui campeã brasileira na minha categoria, daqui a pouco fui campeã brasileira no sênior, e aí classificada para o sul-americano, não, foi muito rápido. E eu falei, puxa, esse negócio é olímpico, eu acho que, né, Você vai que, né? praticamente inventou o pentatlo no Brasil. Praticamente Não, foi inventora. Quase. A confederação existia há poucos anos, quando eu comecei. Aí ele estava nesse processo, né? Porque, só para vocês entenderem, existe aquela lei Agnello Piva que repassa o recurso das loterias para o COB, e o COB, para as confederações. Só que as confederações, elas precisam ter federações estaduais a ela vinculadas. Então, foi esse movimento de criar federações, né, para fazer sentido aquela modalidade existir. E aí, Pernambuco teve a federação. E um projetinho começou lá muito organizado. Até hoje tem, né? A gente tá, como eu falei, o John foi medalha agora no Mundial Sub-19. E tem outros atletas muito fortes vindo. Tem a Cioli também, que já pegou final em campeonato júnior, agora tá entrando pro sênior, vem forte. E é isso, é uma modalidade maluca que nem eu, meu Deus do céu, nem conhecia quando eu fui fazer, mas me encontrei. Essa diversidade, né? A treinabilidade é muito gostosa. Porque assim, você Não tem rotina, né? não tem rotina, né? Você morre aqui na natação, beleza, nadou, morreu, tá, beleza, agora vamos morrer na corrida, vamos sofrer ali na corrida, daqui a pouco vai atirar. Então isso tornava a treinabilidade muito prazerosa. Muito mais tempo do que normal, né? 6, 7 horas de treino por dia, fora musculação, fora tanta coisa que a gente fazia. Mas foi isso, eu me encontrei nesse danado desse pentatlo. Me encontrei. Até você sofrer um acidente num cavalo, É, ter algumas dúvidas e não ter a sua mãe como espectadora nas provas de salto. Do mais. ela parou de me assistir, porque ela achava assim, mãe, eu não vou cair toda vez. Foi só dessa vez, mãe. Eu tô treinando justamente para não cair, só tem que confiar em mim. Mas o cavalo, eu não fiquei com medo não, viu? Eu fiquei uma semana lá deitada, com dreno, sem poder fazer nada. Mas aí depois, quando eu voltei, rapidinho eu já voltei a montar. Essa prova aí foi legal. O nome dessa égua eu lembro, é Lindaura do Rincão. É uma competição que eu fiz. E eu adorava. Era a minha prova favorita, acredita? Então, por isso, o que era que eu fazia? Às vezes, estava de férias ali, quando eu brinquei, né? Que eu ia jogar tênis de vez em quando. Aí, de vez em quando, eu passava um sábado lá na hípica, montando cavalos diferentes. Assim, era a minha grande paixão. E isso me ajudou muito, porque o cavalo era sorteado na hora, né? Eu não podia conhecer o animal. Então, como eu gostava muito de montar, eu montava muitos cavalos diferentes, eu tinha vários botões ali, um cavalo mais arisco, um cavalo mais lento, um cavalo que refuga, um cavalo que desvia. Você era obrigada a testar diferente para saber Testar se comportar de acordo com a característica de cada um. De cada um. Na hora que eu sorteava, eu pegava ali, entendia mais ou menos, eles dão um papelzinho com as características do animal. Eu filmava o cavalo no teste, que eles fazem um teste antes. E aí, quando eu sorteava, o cavalo ia lá no vídeo, lia o documento, via no vídeo as características do cavalo, como a pessoa que montava fazia para conseguir, e tentava aplicar ali durante a prova. Era uma prova muito tempo, conversava em português mesmo. Maravilhoso, né? E em português, meu querido, é o seguinte, tá vendo essa maçãzinha, essa rapadura aqui? Se você me ajudar, eu lhe ajudo no final. Ai, meu Deus, às vezes eu terminava muito arretada, viu? Quando eu não conseguia fazer aquilo que eu tava, puxa, tantas faltas, e às vezes refugava, e queda que levava e tudo. Aí eu terminava dizendo, vai ganhar nada, vá-se embora pra baia, que eu não quero mais saber de você, não. Qual é a tua maior característica como atleta e eu agora como dirigente? Ou a mesma que você tem, mas se você falasse, Iane, em uma palavra, uma característica tua como atleta, qual a primeira palavra que você falar, isso me representa? E como dirigente, isso me representa? Sei não. Uma palavra só. Você está sendo Uma entrevistada, você vai ter que falar. Filho da mãe, uma palavra, uma. Esse é o lado bom de entrevistar. Um dia você quer vir pra esse lado. Você joga a bomba. Agora. Joga dinamite ali. Ai, meu Deus, eu não sei, assim,
acho que uma palavra só é muito difícil, mas eu acho que resiliência, sabe? Como É. atleta ou como as duas? Acho que como as duas, porque quando eu penso em resiliência, eu penso, é, tudo bem, isso aqui não pode ser por aqui, tá certo, agora pode ser pelo outro caminho, então vamos pelo outro caminho, a gente vai fazer o melhor pelo outro caminho. Assim, pé no chão, sabe? Muito pé no chão, mas muita sensibilidade e tudo. Mas eu era muito chata, vice, quando eu era atleta. Eu era insuportável. Os técnicos que digam, você tinha 6 técnicos. Eu tinha um monte de técnicas, meu Deus, como 5 vocês me técnicos diferentes. aguentavam. Eu era muito chata. Dia de competição, eu tomava café, não falava com ninguém, nem vinha falar comigo que eu não quero assunto. Quero só pensar na minha prova e fazer minha prova concentrada. Mas assim, era aquela atleta que, quando eu aprendi a mexer nas minhas espadas, a consertar e ajustar as espadas, porque tem a pontinha, tem mola, né? Na esgrima tem essas características. Do dia que eu aprendi a mexer, até o último dia da minha carreira, eu nunca deixei ninguém pegar nas minhas espadas. Quem mexe sou eu, quem ajeita sou eu, sabe? Então eu tinha todo o material de manutenção eu levava. O pessoal de outros países às vezes batia lá no quarto, Yane, tu me Toma presta tudo duas aqui. caixinhas de manutenção? Eu digo, opa, vai e volta. Então era muito assim, sabe? Muito metódica, muito... E eu engraxava minha bota, toda, sabe? Aí tem uma história que um dia eu esqueci, não sei como isso aconteceu, eu esqueci de levar o chicote do cavalo pra prova. Aí eu falei, esqueceu? Ah, pois agora vai sem chicote. Pra você aprender nunca mais esquecer. Aí eu montei sem chicote. Meu velho, cavalo querendo me refugar, e eu sem chicote. E eu na mão, dando na garupa do cavalo, assim, batendo. Aí quando terminou, eu disse, puxa, aí meu técnico, não podia ter pego um chicote emprestado? Eu disse, mas eu esqueci meu chicote. A culpa é minha, eu que tenho que assumir as minhas falhas aqui. Aí, às vezes é demais, sabe? Dizia, pra que esqueceu? Agora vai assumir as consequências. Mas nunca mais Deu esqueceu. certo. Nunca mais. Mas- Acho que eu levava 2. Era assim. Mas é isso. E na gestão, as coisas nem sempre acontecem como a gente pensa, como a gente quer. E essa resiliência me ajuda a entender que tudo bem, não vai ser assim sempre. Não vai ser, Yane, como você quer que seja, como você, né, do seu jeito. Mas vai acontecer e vai dar certo. Então, acho que por isso que eu escolhi essa palavra, essa resiliência de se ajustar, de se adaptar. Mas mudou, tipo assim, se a gente, é um lema dos velejadores, né, que eu adoro. Se você não pode mudar o vento, você ajusta as velas. Então, esse potencial para ajustar as velas, eu acho que é a pessoa ser bem resiliente. Vou fazer mais uma pergunta antes de a gente entrar aqui para nossa saideira. Estamos dando a hora já. Uma curiosidade. É claro que entradas e saídas de vilas olímpicas em competições, né, em Jogos Olímpicos, e você disputou 3, elas são escalonadas. Você não chega no primeiro dia da Olimpíada para disputar no último, como aconteceu em Londres. Londres foi o último dia de Olimpíada. Última medalha dos Exato. Jogos. A última medalha dos Jogos Olímpicos. O Xuxa veio aqui e a prova de natação, as provas de natação duram uma semana, e ele falou que chegou uma hora que o técnico dele inventou uma desculpa para que ele pudesse sair da vila, respirar, almoçar fora e depois voltar para não ficar naquilo ali. Na sua prova de Londres, para disputar a última medalha dos Jogos Olímpicos, como você controlou a ansiedade de ficar ali presa na vila, presa à sua competição, só pensando naquilo o tempo todo, naquele estresse gigante antes da prova? E todo mundo já tinha terminado, né? Todo Só mundo. faltava eu. A única pessoa ainda não relaxada ali era você. Era eu. Então, primeiro dizer que eu não gostava de ficar em vila. Eu nunca gostei de ficar em vila. Porque me tirava muito da minha rotina. Porque quando a gente tá na Como vila... rotina, é horrível mesmo. Quando a gente tá na vila, né? O ônibus pro treino sai de tal hora e volta de tal hora. Já aconteceu de eu estar lá, reconhecendo o stand lá de tiro, atirando e tudo. Chega, o ônibus vai sair. Guarda a pistola de todo jeito e vai-se embora, porque o ônibus vai sair, eu tenho que pegar o ônibus. Então, tem que acontecer isso na vida, porque não tem como ter disponibilidade para todos os atletas toda hora, e é natural. Mas essa mudança de rotina, né, me incomodava um pouco e a gente se ajustava. O ônibus sai às 5, programa o treino para sair às 5. Volta às 7, programa o treino para voltar às 7. E tudo bem. Na Olimpíada de Londres, especialmente, né, óbvio, você acorda
muito nervoso, né? Eu tava Claro. super nervosa para ir competir. Muito embora fosse o último dia, era o meu dia. Era o meu dia, se era o primeiro, se era o último, né? A gente chega na vila pouco antes da competição. Então, eu não passei a Olimpíada toda dentro da vila. 3 dias antes, 4 dias, né? É pouco tempo. E aí eu me lembro de tudo com muita clareza. Como poucas vezes eu consegui tomar um bom café da manhã, que eu às vezes ficava tão nervosa que não conseguia tomar café da manhã. Mas fui, tomei café da manhã e tudo, fiz tudo direitinho. E eu me lembro que eu vivi muito prova a prova. Acabou a esgrima, eu não queria saber o resultado. Eu fiquei em que lugar na esgrima? Não sei. Acabou. Se eu fiquei em primeiro, ótimo. Se eu fiquei em último, eu não vou mudar nada, né? Eu não vou pular para primeiro. Eu tenho 4 provas ainda para fazer. Aí acabou a esgrima. Você sabe quando você está bem. Eu sabia que eu tinha jogado bem, mas em números, eu não sabia se tinha Alguém sido tinha tão sido bom. melhor. Com certeza, muitas talvez, né? E aí, beleza. E aí fui para natação na minha prova. Eu queria fazer ali meus 2:12, fiz 2:12, tudo bem. Custava nada ter achado um segundinho ali, né? Um Ganhar um brinde, pontinho a mais. poxa. Mas eu treinei para 2:12 e saiu 2:12, então foi ótimo. Aí vem a prova do cavalo. Sorteei o cavalo, fiz uma prova legal. Meu cavalo, quando eu peguei, a primeira coisa que me disseram, ele é um cavalo velho. Então ele vai fazer a segunda prova com você, porque eles fazem um primeiro percurso com a segunda metade dos atletas, né? Cada cavalo faz um percurso e depois ele faz de novo o percurso com as primeiras colocadas. E eu estava bem, então eu fiz o segundo percurso, né? A menina que fez a prova com o cavalo que eu montei, ela foi muito mal. Aí eu disse, meu Deus do céu, o cavalo é velho, tá cansado. Foi mal no primeiro percurso, imagina comigo. Mas peraí, agora é outra pessoa que vai montar. Né? Então, quando eu passei a perna no cavalo, eu já mostrei para ele que era outra pessoa que estava montando. E ele que não tinha acordo ali, você tinha que terminar, meu querido. Você tinha que terminar a prova. E aí foi massa, fiz 1 ou 2 faltas ali, normal, tá na conta. E aí o engraçado é que para a corrida, a largada ela é dada por handicap. Você soma pontos até a corrida com tiro, combinado? E quem fez mais pontos larga na frente. Então vamos lá. Quem tem mais pontos está com 1.000 pontos, vai largar em primeiro. A segunda colocada tem 995. Esses 5 pontos significam 5 segundos. Então ela larga 5 segundos depois. E assim até a número 36. Durante a corrida, quem está atrás, se ultrapassar quem está na frente, é porque tirou a diferença. E a ordem que cruza a linha de chegada é a ordem final da prova. Então fica legal de entender, né? Ninguém precisa estar fazendo conta durante o combinado. E aí eles começam a chamar do número 36 para a fila, para ir para a largada. De trás pra frente. Começa de trás para Não frente. me chama, não me chama, não me chama, Não me chama, só que... 36 não. 35. Aí é quando o negócio começou o suspense, né? Porque eu falei, pronto, agora é a hora da verdade, eu vou ter que saber onde eu tô, né? E ele começou a chamar e chegou no número 10, 5, me esqueceu. Ave Maria. Ei, eu tô aqui! Brasil. Aí número 5, 4, 3, 2, número 1. Eu disse, não é possível, eu tô em primeiro. Vou largar em primeiro, só que eu larguei junto com a Laura, que é a lituana, que tem que, assim, A Zadauskait. a Zadauskait. Para eu ganhar dela, ela tinha que morrer ali no meio da prova. Ela tinha que acontecer alguma coisa que ela não terminava, porque ela sempre teve uma corrida de recuperação. Ela largava em 20º, chegava em terceiro, chegava em segundo. A Então, corrida era o forte dela. o forte dela. Então, tudo bem, vou largar aqui junto com Laura, vou fazer meu tiro e vou fazer a minha prova de corrida. Não vou cair na pilha dela. E dito e feito. Fiz a minha prova muito lúcida, muito consciente. Você largar numa final olímpica. Faltava só o tiro e a corrida, né? Aí, por isso que eu digo, os desafios que eu estou vivendo hoje são mais fáceis do que a minha largada de Londres. Largar em Londres foi muito mais difícil, sabe? E aí eu larguei e fiz a minha prova. Isso que foi muito legal, ter conseguido fazer a minha prova. Atirei bem. Eu errei, acho que 1 ou 2 tiros só na prova inteira. Então eu fiz 5 tiros, 5 acertos, sabe? Atirei muito bem. Que era uma constância minha, já tirava direitinho, assim, né? Tinha os altos e baixos, normal. E a corrida, eu fiz a minha corrida sem me preocupar com quem ia me ultrapassar. E isso foi fundamental. Obedecer a estratégia de prova prevista, né, para a prova. Fiz a primeira volta ali, né, segurando um pouquinho, a segunda volta mais forte e a terceira, seja o que Deus quiser. Até morrer.
Se tivesse mais 100 metros, eu acho que eu não chegava. Então foi perfeita a estratégia, né? Eu cheguei no meu limite na faixa, né? Na linha de chegada. E aí, assim, já tinham sido feitos alguns balanços de quadro de medalha, já nem contavam com minha medalha, ninguém sabia nem que eu estava com chance de ganhar a medalha, e de repente, opa, refaça aí, bota a minha nessa conta. E aí foi isso, a última prova, foi muito legal, sair de lá direto para pro estádio, pro encerramento. Ah, a gente não esquece, né? Jamais. É engraçado que já tem 2012, 13 anos. 13 anos. Eu me lembro Em 96. de Eu não tudo. esqueço, imagina. Lembra de Você tudo, nunca né? vai esquecer. Você lembra de tudo. Tudo. É uma Eu lembro- lembrança que tudo vai acontecer. Não, eu com fui você. falando aqui, me lembrando assim, da roupa que eu tava, É isso. eu puxando a mala pra ir pro café da manhã. Na hora da premiação, eu tava toda descabelada. Aí eu, meu Deus do céu, vou jogar uma água aqui no cabelo. Pode olímpico, né? Pelo menos o mínimo de dignidade. Aí lembro de tudo. De tudo, com muita clareza. Muito legal, né? Vamos para a saideira? São perguntas aqui rapidinhas. Para trabalhar a memória, vamos ver aqui. O Ih. seu pódio de todos os tempos de atletas femininas do Brasil. Como assim? Qual O foi seu pódio. O seu pódio. As suas atletas preferidas, as 3 preferidas. Ah, tá. Tinha um atleta. Tá falando do pentatlo, né? Tanto faz. Pode ser Tudo. atleta geral, brasileira, Que você pódio admira. brasileiro. As 3 melhores que você admira no esporte brasileiro. Pode ser Mulheres. esporte brasileiro, que as pessoas vão se identificar mais. Eita, danou-se. Tem muita, viu? Esporte brasileiro. Quando você falou pódio, eu pensei muito assim em referências, né? Que eu seguia, que eu estudava, que eu assistia vídeo, que eu admirava. E naturalmente eu Pode ser caio sobre também. o pentatlo, né? Pode ser também. Mas tinha uma francesa chamada Amélie Cazet, que eu era assim, ela andava, eu ficava olhando. Como é que ela anda? Como é que ela toma café? O que ela faz que eu tenho que Ela fazer faz, igual? que eu tenho que fazer igual. Sabe? Uma lady. Super educada. Eu cheguei para treinar com ela lá no INSEP em Paris. Eu era uma atleta do Brasil, que não tem tradição nenhuma na modalidade, e estava ali querendo aprender. E ela, super gentil comigo, entrava em pista para jogar comigo, como se estivesse jogando uma Olimpíada. Não tinha essa, não, porque ela é fraquinha, eu vou amenizar aqui. E eu adorava perder dela, né? Então ela é uma atleta que eu sempre admirei muito, assim, postura dentro e fora, né, das arenas. Tem outra atleta também que eu admirava muito, assim, eu não tive a oportunidade de conhecê-la, que é uma atleta chamada Yana Shemiakina. Ela é ucraniana, ela é da esgrima e é uma das atletas, assim, mais inteligentes, assim, sabe? Assistir o jogo dela, eu ficava... Todos os vídeos que tem dela em plataformas de internet eu já Você já assisti pelo menos 2 vezes cada um. Né? Então, é uma admiração muito grande, né? E a atleta do Brasil, que eu acho que tem que ter, né? Porque são muitas, eu não queria ser injusta, sabe? De escolher uma. Mas tem um atleta que eu tenho um contato hoje muito bom, que é uma pessoa muito experiente, que eu admiro a carreira dela de atleta, já é madura, né? Mas que ela tem um envolvimento com o esporte, com a causa do esporte, que eu acho sensacional, assim, sabe? Que eu falo, velho, tu não precisava. Tu não precisava, tu tem tanta coisa para fazer, tua vida profissional é tão aquecida que tu tinha que estar participando de reunião da comissão de atletas do avião, sabe? Que é a Hortência. E acabou virando uma pessoa assim, uma conselheira, sabe? Yane, muito boa a sua postura aqui, mas eu acho que aqui você pode ser melhor, sabe? E que se preocupa e que é uma pessoa que eu passei a admirar muito mais depois que eu tive a oportunidade de estar perto e de conviver com ela, né? Legal. Se você pudesse escolher uma pessoa qualquer, pode ser atleta, não atleta, pode ser viva, pode ser morta, escolher uma pessoa para bater um papo durante 1 hora. Para bater o papo, você que era uma pessoa, ela é minha mãe. Porque ela é assim, sabe? Uma referência. Uma pessoa para bater o papo. Quem você gostaria de escutar, ouvir, aprender com ela?
Devia ter me brifado antes, né? Não, Esse- é legal. Esse é o legal, a espontaneidade que é o legal. Se você não fosse atleta, a gente te brifava. Você faz 5 provas, você vai ter medo de uma pergunta? Não, vou dizer. Eu te sigo nas redes. Eu adoro seus textos. Obrigado. E eu acho você um cara muito corajoso. Até demais. Corajoso. Aí quando a gente falou, pô, vamos participar lá do podcast, e o Meligene vai estar lá contigo. Aí eu disse, caramba, eu tenho que me preparar, porque vai vir pergunta, viu? Que eu admiro muito. Então, assim, isso é um papo que está sendo muito bacana para mim, que eu colocaria facilmente, né? Como uma conversa, assim, amadurecida, lúcida, né? Assim, a gente conversou ontem, mas acho que pode ser essa, né? Pode ser uma boa resposta. Eu tô bem feliz, assim. É de Consegui gosto responder tudo. duvidoso você achar legal conversar com ele, mas tudo bem. Você viu que a gente se ama, né? Yane, música, banda, cantor ou cantora que fazem você parar pra ouvir? O que toca e você fala, não, isso aqui eu gosto. Ah, eu gosto muito de forró. Ah, por que será? Sabe aquela história que o filho ganha bola? Pronto. Meus ouvidos eram forró, desde quando eu nasci. Eu escuto tudo. Hoje eu escuto tudo. Eu casei com um roqueiro e ele começava a ouvir as músicas. Essa música é muito boa, né? Aí eu, puxa, não conheço. Um forrozinho? Agora eu tô começando a escutar um pouquinho de rock, mas a minha relação com música é muito próxima. Eu estudei música também. Então, eu toquei saxofone muito tempo. legal. Eu gosto muito de frevo. Hoje eu parei um pouquinho de tocar sax por conta da rotina, mas eu continuo apaixonada por música. Toco percussão, toco pandeiro, toco carrom, zabumba, adoro. Então, realmente o ritmo seria forró. A música é? Não, era só o que te faz parar pra ouvir. Tá. Forró, tá? Forró, tá. adoro Belchior também, enfim. Muito bem. No seu baú de memórias, pra encerrar, a melhor e a pior lembrança da sua carreira? A melhor lembrança, acho que é meio previsível, né? A medalha Olímpica. olímpica, não tem como. É o sonho, um sonho realizado. E aí, quando você pensa que é um sonho seu, que vira um sonho de tanta gente que se envolve, né? E que sonha junto com você e faz acontecer. E uma memória ruim que eu tenho, assim, eu perdi minha irmã, agora vai fazer 1 ano e meio, né? Então, naturalmente, essa foi a pior. Perfeito. Vou te pedir pra assinar a bolinha de tênis. Pela primeira vez você vai dar um autógrafo numa bola de tênis. Não é o que você tá muito acostumado a fazer? Vai caber aqui? Vai. Cabe tudo. A caneta é certa. Vou colocar aqui, com carinho. Com dedicatória só. Ó, Com- Só. é, É a primeira assinatura com dedicatória que tem no nosso acho que a gente merecia. mural. Não sei. Eu mereci, não sei você. Ela vai ter a crítica que a teu respeito, normal. Como todas Volto as para vezes. casa com muitos insights, viu? Muitas ideias aqui. Vou compartilhar. Muito bem, senhoras e senhores. Yane Marques, vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, aqui no Quinto Set. Yane, foi uma alegria recebê-la. Ótimo papo. Boa sequência. E tomara que você chegue lá em Londres muito orgulhosa do que foi em Londres, ó, em Los Angeles. Muito Em Londres orgulhosa. de novo? Por que não? Quem sabe, Você né? precisa voltar lá. Preciso. Muito orgulhosa do que foi feito aqui nessa Obrigada. gestão. Valeu. Obrigada, obrigado, minha Yane. gente. Adorei nosso papo. Obrigada pelo convite, pelo espaço, por tanta coisa que a gente compartilhou aqui hoje. Eu Valeu. conto com vocês, viu? Por favor, portas Estaremos abertas. juntos na torcida. Obrigado, gente. Esse foi mais um O Quinto Set. Em 15 dias, uma nova convidada ou convidado para falar de esporte, de tênis, de carreira, de absolutamente tudo o que vier ao caso aqui. Um abraço e tchau. C6 Bank, para uma vida extraordinária.